André, uma das grandes chaves para a realização e sucesso vem da eficácia na comunicação e no tratamento com pessoas. Como é difícil tratar com pessoas, né? Qualquer que seja o desafio profissional, será necessário a cooperação de pessoas e, para isso, é preciso desenvolver a arte de acolher, conviver e interagir. E eu quero saber qual é a melhor maneira para fazer tudo isso com sucesso. Eu diria assim, inicialmente, Vilma, comunicação, eu falo muito de integralidade, né? Hoje, para você comunicar com resultado, você precisa passar valores na sua comunicação, para que as pessoas lhe admirem, lhe respeitem, aceitem os seus argumentos. E o que é integralidade na comunicação? Eu digo que integralidade é a coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz, o seu comportamento. Parece fácil, mas não é. É você falar aquilo que você acredita e fazer aquilo que você faz. E unir esses três elementos de forma coerente, né? Unindo aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você faz na comunicação, acho que esse é um grande desafio. Você transmitir isso para as pessoas e também extrair delas o melhor da essência de cada um deles também. Bem, vou falar por experiência própria em termos de jornalismo. É como nós recebemos o nosso manual de redação. A CBN tem agora um novo manual de redação, organizado pela nossa diretora executiva da rede, Marisa Tavares, que está à venda, ficou agora disponível aqui em Belém. Manual de redação é uma coisa bastante complexa, porque diz lá o que é que se deve ou não fazer. O problema é levar isso para o dia a dia e para as necessidades intrínsecas a cada lugar. Então, é feito um manual para uma rede, imagina nós, da CBN, uma afiliada do Sistema Globo de Rádio, que tem mais de 25 afiliadas no Brasil. Cada uma tem o seu regionalismo, claro. E é preciso que se pense também nisso. Então, vamos agora ao exemplo do plebiscito. Existem regras que só nós sabemos como tratar aqui. Então, como integrar o público geral no teu curso? Qual é o público-alvo? Todo mundo pode participar? Você vai falar para todos os públicos? Cada um vai poder trazer para a sua experiência? Veja bem, viu? Você falou uma coisa muito importante, que é a questão de você respeitar as particularidades de cada região, né? Então, isso passa pelo exatamente você conhecer a diversidade do ser humano. Então, o nosso curso ele vai abrir o treinamento exatamente como conhecer as diferenças. Mas não é só dizer que o outro não tem a mesma ética que a sua. Isso seria muito simples. Você olha no espelho e diz, bom, ele não é igual a mim. Só que nós vamos conhecer os processos, como que as pessoas identificam as informações, como que elas identificam os seus valores, para que você possa interagir de forma mais assertiva com elas. O curso ele é voltado para qualquer pessoa que queira melhorar a sua comunicação com pessoas. Desde um professor de sala de aula, sim, que queira liderar os seus alunos, um gerente dentro de uma empresa que queira liderar com eficácia a sua equipe e que precisa da comunicação como ferramenta para isso. Hoje, qualquer que seja o seu objetivo pessoal de carreira, você vai precisar de pessoas. E eu não conheço ninguém que queira ser feliz sozinho. Então, você vai precisar de ferramentas. Às vezes, você tem dificuldade da sua comunicação não ser compreendida por falta de conhecimento, por falta de recursos. É aquela velha história daquele professor que todo mundo já teve um dia, que você sabe que ele é um poço de conhecimento, mas não conseguia passar de forma clara. Nem digo simpática, porque nem todo mundo precisa ser simpático para ser claro. Às vezes, você até tem uma pessoa carrancuda que consegue passar... que consegue passar muito bem a informação. Então, no caso do professor, André, o Fantástico da Rede Globo tem feito uma série de reportagens, tem acompanhado professores do ensino médio desde o início do ano, o dia a dia, né? E nessa semana em que nós tivemos, a prisão de um rapaz que quebrou os dois braços de uma professora e quase ia matando, e só não matou porque houve alguém que conseguiu parar o monstro, o aluno monstro. Então, no Brasil, com esse tipo de problema, qual é a dica para o professor? Eu acredito assim, Vilma, para mim, mestre não é aquele que ensina. Para mim, mestre é aquele que inspira as pessoas a serem ainda melhores. Acho que o grande desafio do professor é ele ter a capacidade de estimular o aluno a descobrir o melhor do que ele pode oferecer. Então, quando um professor entra em sala de aula, eu digo que 10% é inspiração e 90% transpiração. Transpiração de quê? De amor, de criatividade,
de atitude. É o professor que tem a capacidade, por exemplo, de falar nos 3 canais comunicativos. Sim. Hoje você entra numa sala de aula, você vê aquele professor que só explica a aula dele. Ele atende os auditivos, aqueles que aprendem melhor ouvindo, acolhendo informações. Okay. Mas e os visuais, que precisam de imagens, gráficos, ideias projetadas? E os sinestésicos, que são aqueles que precisam exercitar, precisa do lúdico, precisa de algo mais dinâmico. Então, se você fala só num canal auditivo, você corre o risco de atender proporcionalmente 33% da sala de aula. Entendi. Quando você começa a trabalhar também com recursos visuais, com recursos de prática, aí você consegue aumentar o nível de aproveitamento. Então, o professor ele precisa ter essa percepção, começar a conhecer quais são esses sistemas comunicativos, Entendi. Como adaptar até a sua linguagem para que o conhecimento consiga ser absorvido, porque conhecimento não é só o saber, né? Mas é o saber fazer, para que ele possa ser verdadeiramente acolhido pelos alunos. O endereço para o curso, a Escola de Propaganda, funciona no auditório da TV Liberal, que fica na Avenida Nazaré, número 390, entre Doutor Moraes e Travessa Benjamin Constant. E é lá que vai acontecer o curso com o professor André Bittencourt, terça, quarta e quinta-feira, das 6h30 da tarde às 22h30.